Bom dia. Gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias num dos livros que tem profecias profundas com relação a Jesus Cristo. E à medida que nos aproximamos do Natal, parece-me interessante analisarmos um pouco as profecias, as promessas que muito antecipadamente foram feitas acerca de Jesus. O livro de Isaías é um desses livros, que contém várias promessas a respeito do Messias, do seu sofrimento por nós e da salvação que ele providenciaria e de facto já providenciou. Nós estamos a olhar para trás. Então vamos abrir lá em Isaías capítulo 40. Então, o livro de Isaías fala de um Messias, servo sofredor. E neste Natal nós vamos olhar para esse aspecto da simplicidade do nascimento de Cristo. Por isso que a nossa decoração este ano não tem nada de glamouroso, não tem glamour, é só uma simples manjedoura, como está ali. A nossa refeição vai ser mais simples, como já foi falado, exatamente para nos lembrarmos que a vinda de Cristo foi em humildade, em simplicidade, em espírito de serviço, de se dar, de se entregar. Então vamos lá, Isaías capítulo 40. Eu vou ler dos versículos 1 ao 11. Consolem, consolem o meu povo, é o vosso Deus quem o pede. Falem ao coração de Jerusalém e proclamem que acabaram seus trabalhos forçados e está paga a sua iniquidade, que já recebeu do Senhor o dobro do castigo pelos seus pecados. Ouço uma voz gritar: preparem no deserto o caminho do Senhor, na estepe abram uma calçada para o nosso Deus, que os vales sejam levantados e as montanhas e colinas rebaixadas, que os cimos dos montes sejam aplanados e os terrenos escarpados sejam nivelados. O Senhor vai mostrar a sua grandeza e toda a gente a verá. É o Senhor quem o declara. Ouço uma voz a pedir: faz uma proclamação. Mas eu respondo: que proclamação? Que toda a gente é como a erva e a sua beleza como flor do campo. A erva seca e a flor murcha, quando o sopro do Senhor passa por elas. É bem certo, as pessoas são erva caduca. Sim, a erva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sobe a um alto monte, pregoeiro de Sião. Levanta com força a tua voz, pregoeiro de Jerusalém. Levanta bem a voz, não tenhas medo. E diz às cidades de Judá: vem aí o vosso Deus. Senhor Deus, vem aí o vosso Deus. O Senhor Deus vem aí, cheio de força, com braço forte e pronto para reinar. Traz consigo, como sinal de vitória, o povo que ele resgatou. Ele é como um pastor que apacenta o seu rebanho e o reúne com o cajado na mão. Leva os cordeiros ao colo e cuida das ovelhas que têm crias. Até esse ponto. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecemos pela tua palavra e mais uma vez pedimos que o teu Espírito Santo possa nos ajudar, nos assistir enquanto meditamos nela. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, prenda a nossa atenção e que esta palavra encontre de facto o caminho do nosso coração, para que a nossa vida seja tocada e transformada por esta mesma palavra, no poder do Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Os capítulos 40 a 50 do livro de Isaías formam uma porção especial. É como que um livro dentro do livro de Isaías. Aliás, alguns estudiosos chamam esses 15 capítulos, de 40 a 55, de o livro das consolações. Nós vamos nos referir a esta porção da Bíblia, dentro do livro de Isaías, como parte das consolações. Não vale a pena entrar em muitos detalhes técnicos a esse respeito, mas vale sim destacar que esse é um trecho de profunda beleza poética. Há uma riqueza profética muito grande nessa parte das consolações, e há uma profundidade teológica também impressionante. E hoje nós vamos ver só a introdução, só o prólogo deste livro, desta parte das consolações. E é uma mensagem ao povo de Deus, ao povo de Judá, que estava exilado, que tinha sido levado cativo para a Babilônia. E há uma mensagem que é passada para o povo através dessa porção. A mensagem é de esperança. Então, o livro de Isaías aponta muito o dedo para o pecado que o povo havia cometido, para a idolatria, para a rebeldia do povo. E como consequência, os profetas avisaram: olha, haverá consequências, vocês serão levados cativos, vocês serão tomados por um povo mais forte. E de fato aconteceu. De fato aconteceu. E essa parte então do livro já é escrita quando o povo de Judá já estava cativo na Babilônia. Que os profetas avisaram, aconteceu. A desobediência levou-os a serem castigados e a passarem, na verdade, 70 anos na Babilônia. E este capítulo 40 é o primeiro raio de luz no túnel escuro da história do exílio de Judá. Então, o povo de Deus estava cativo numa terra estranha. Se nós não precisam abrir, mas um facto interessante está narrado em Gênesis, que Jacó, quando despede os filhos e abençoa aquilo que seriam as clãs ou as tribos de Israel, que foram formadas a partir dos seus Judá, que eram seus filhos, ele diz assim: Judá, meu filho, é um leão novo, que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha, e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro, o trono, não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Então, o Jacó diz que o povo de Judá, então, o trono duraria para sempre. E o chamou de um leão novo, um leãozinho. E de repente o povo de Judá, por causa do levado cativo para a Babilônia. E a deportação era uma das mais humilhantes formas de derrota que um povo poderia sofrer. Então, como o exílio já havia sido predito pelos profetas como uma forma de castigo da parte de Deus, é provável que com o prolongamento do exílio, como eu disse, durou 70 anos, os exilados e o povo de Judá tenham entendido que era o seu próprio fim. E a ideia do fim estava baseada no que aconteceu com o reino do norte, o reino de Israel. As 10 tribos do norte, há mais ou menos 150 anos antes deste episódio, já tinham sido levados pelos assírios e essas tribos desapareceram. Alguns fugiram, outros se misturaram com os povos e nunca mais essas tribos retornaram na sua forma original. Elas simplesmente desapareceram, foram assimiladas pelas culturas que as levaram ou para onde elas recorreram. Então, com base nisso,
esse povo também, Judá, também pensou que era o fim. Pensou que era o fim. O tempo foi passando, o tempo foi se passando. Então, a esperança desapareceu, sem dúvida. E eles começaram a se resignar, a se entregar, a se abaixar os braços. Há muitos detalhes interessantes, e alguns nós estudamos alguns meses atrás na Escola Bíblica Dominical, sobre este exílio para a Babilônia. Então, tinha um sentimento de insegurança, porque aparentemente Deus tinha sido derrotado pelos deuses babilônicos. Os deuses mais fortes é que ganhavam as batalhas, na concepção dos povos, dos babilônios. Então, teoricamente, o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Yahvé, tinha sido derrotado, especialmente por Marduk, que era um dos principais deuses da Babilônia. Então, muitos dos que foram levados cativos passaram a adorar deuses da própria Babilônia. Começaram a se render, achando que eles de facto eram mais fortes. Então, esse provável, aparente triunfo de Marduk fez o povo ficar muito desconsolado, e eles viam as estátuas de Marduk desfilar com pompa e esplendor junto a uma via sacra que existia na Babilônia, especialmente durante as festividades do Ano Novo. Então, como o exílio também se estendeu até surgir uma geração que já nasceu no exílio, então Judá, uma geração que nunca viu, não conheceu Judá, nem Jerusalém, nunca viu o templo, nunca testemunhou as liturgias do templo. Então, a cultura da Babilônia já estava, de fato, a absorver a fé e a própria esperança do povo de Judá. Esses novos que nasceram lá foram totalmente assimilados. Eles não tinham experimentado o que era viver em Judá, o que era adorar no templo, não tinham experiência disso. Então, essa era a situação do povo. Um desespero, uma falta de esperança, e muitos a se dobrarem aos deuses da Babilônia, porque, de facto, eles tinham, entre aspas, vencido o Deus de Israel, o Deus Yahvé. Então, por isso que o profeta então começa a escrever este texto, esta parte do livro de Isaías, que é chamado a parte das consolações. Então, a falta de ânimo dos exilados, a crise de fé na qual se afundaram, então requeria uma linguagem de esperança. E aqui começa uma linguagem de esperança, e em forma de poesia. Então, tudo para reassegurar aos exilados que o Deus de seus pais, Yahvé, ainda estava com eles e que eles poderiam ter a segurança no Deus Todo-Poderoso de Jacó. E nessa altura, então, a liberdade fora prometida aos cativos, aos exilados. Eles iriam poder se libertar do poder da Babilônia. Então, nesta parte das consolações, há duas partes muito fortes aqui. É esse início, esse prólogo, essa introdução que nós acabamos de ler, e mais na parte final, os cânticos do servo sofredor. São famosíssimos, especialmente o capítulo 53, que nós vamos ler um trecho logo mais. Então, essa parte que nós acabamos de ler também está incorporada no oratório intitulado O Messias de Handel. Quando nós escutamos essa belíssima sinfonia, esse texto que nós acabamos de ler está lá incorporado. Então, nós sabemos que este é o texto profético e que se cumpre em 3 etapas. A profecia é cumprida em 3 etapas. Primeira, no retorno dos cativos, após 70 anos, para Jerusalém, quando o rei Ciro da Pérsia, que conquistara a Babilônia, assim decidiu, claro, por orientação de Deus.
Depois, as profecias aqui se cumprem em Jesus Cristo, que nasceu, e é por isso que celebramos o Natal, viveu, morreu na cruz e ressuscitou na Palestina, e finalmente, há uma terceira fase do cumprimento das profecias, quando da implantação plena do reino de Deus, com a segunda vinda de Cristo, a qual nós cristãos esperamos, ou deveríamos esperar ansiosamente, a volta, o retorno do Senhor Jesus. Então são 3 etapas de cumprimento das profecias que estão no livro de Isaías e no Antigo Testamento, e particularmente naquilo que nós acabamos de ler. Então, vamos olhar um pouquinho mais para essa introdução que nós acabamos de ler. Isaías 40, de 1 a 11. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Deus ama o pecador de forma contínua e profunda. Deus ama o pecador de forma contínua e profunda. E o início diz assim: consolem, consolem o meu povo, é o vosso Deus quem pede, falem ao coração de Jerusalém e proclamem que acabaram os seus trabalhos forçados e está paga a sua iniquidade, que já recebeu do Senhor o dobro do castigo pelos seus pecados. Então, trata-se de um excelente consolo, e consolem, consolem. Há 2 vezes o Senhor ordena que o povo seja consolado. Há um excelente consolo ao povo exilado. O preço da rebeldia e da idolatria já foi pago. Já foi pago. Portanto, o exílio chegará ao fim. É isso que o profeta está a dizer aos exilados. Olha, console o vosso coração. Console o vosso coração. O exílio está a chegar ao fim, porque já o preço da vossa rebeldia foi paga. Mas foi paga como? Parece que parece um mistério aqui, não está a falar como, mas isso é esclarecido no capítulo 53. O capítulo 53 de Isaías, que faz parte ainda desta parte das consolações, quando lá é informado sobre o sacrifício do servo sofredor, Jesus Cristo, que viria 800 anos, mais ou menos, para frente. E essa parte do servo sofredor diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O pecado, de facto, é um problema. Eu sei que falar de pecado hoje em dia está fora de moda, mas o pecado sempre foi um problema. E o homem não pode salvar-se a si próprio. O homem jamais vai conseguir salvar-se a si próprio. Mas esse Deus apaixonado ele pede que falem ao coração do povo de Jerusalém. É apaixonado pelo pecador. Deus ama o pecador. A linguagem original desse início, desse capítulo, é de um marido a tentar conquistar ou a reconquistar o amor da sua esposa. É assim que Deus se dirige a Jerusalém, ao povo que estava exilado. Ao povo que estava exilado. Pede fale ao coração de Jerusalém. É uma linguagem de amor. É uma linguagem de quem está apaixonado. É uma linguagem de afetuosidade profunda. E a comunicação é o perdão está garantido. O servo sofredor vai pagar o preço de todos os pecados. Essa é a comunicação que Deus está fazendo.
Ele providencia, ele providencia, ele providencia o perdão dos pecados, que o povo jamais conseguiria, jamais conseguiria. E é interessante, essa é uma linguagem que atrai a, que atrai a pessoa amada para o seu amor. E é verdade que nós lemos que no Novo Testamento que o amor de Cristo nos constrange, e esse constranger nos impulsiona de volta para Ele, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É esse o constrangimento do amor de Deus, é que Ele atrai o pecador para si, para viver com Ele e para Ele. Então, o que Deus está a comunicar ao coração de Jerusalém é: voltem para mim, voltem para mim. Vamos retomar o casamento. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. E essa linguagem do casamento a Bíblia toda utiliza. A Bíblia toda utiliza. Deus, o marido apaixonado por sua esposa, que às vezes é adúltera, mas Deus vai lá buscar essa esposa adúltera de novo e de novo. Vem? Tem sempre uma nova chance. O perdão foi garantido. O perdão foi garantido na cruz. E Deus continua a falar o coração da humanidade hoje. Deus continua a falar através da pessoa de Jesus Cristo. Ele continua a ter uma mensagem para os corações aflitos, das pessoas que estão perdidas nos seus pecados, iniquidades, afastadas de Deus. E Deus está a falar: vem, tem perdão. Tem perdão. Eu vos amo. É isso que Deus comunica, e comunica aqui a Jerusalém, naquele momento difícil. Mas a segunda coisa que eu queria falar é que o arrependimento é fundamental. E o texto continua assim, que nós lemos: ouço uma voz gritar: prepare no deserto o caminho do Senhor. Na estepe abra uma calçada para o nosso Deus. Que os vales sejam levantados e as montanhas e colinas rebaixadas. Que os cimos dos montes sejam aplanados e os terrenos escarpados sejam nivelados. O Senhor vai mostrar a sua grandeza e toda a gente a verá. É o Senhor quem declara. Então, a ordem para encorajar é realizada através da preparação de um caminho no deserto. O povo, na verdade, é consolado com a construção do caminho pelo qual ele verá o seu Deus chegar. O deserto aqui é a distância de 1.000 quilômetros que separava a Babilônia de Jerusalém. E tinham vales e montanhas que impossibilitavam a passagem por um caminho plano, fácil e rápido. Essa figura também se baseia naquilo que eu já falei do caminho processional do rei da Babilônia, que servia mais especialmente para a procissão de culto a Marduk, que era o principal deus da Babilônia. Então os exilados sabiam dessa linguagem, porque eles presenciavam o rei e as estátuas de Marduk neste caminho que servia de procissão para os deuses. Isso não era estranho. E é interessante verificar que esta parte das consolações do livro de Isaías, esse é um breve parênteses, foi usado para sustentar a fé dos primeiros cristãos. Não havia Bíblia para os primeiros cristãos, havia só o Velho Testamento. E esse trecho era utilizado para mostrar o Cristo que havia sido prometido. Por exemplo, lá em Atos 8, Filipe, quando prega ao eunuco etíope, o eunuco estava a ler exatamente esta porção das consolações do livro de Isaías. E João Batista também utiliza este texto de preparar um caminho, como a Mena leu aqui. João Batista também recorre a esse texto para pregar o arrependimento. Fala: olha, prepare o caminho para o Senhor.
nós ouvimos o texto aqui, eu não vou ler de novo. Então, depois de ouvir a voz carinhosa do Senhor, esse trecho significa preparar o caminho para o Senhor no nosso coração. É estender um tapete vermelho para Deus entrar e caminhar no nosso ser interior. Como João Batista diz, é a metanoia, é o arrependimento, é a mudança de mente, é a mudança de valores, é voltar-se para Deus, é ver a vida de uma forma diferente, com os olhos de Deus, é viver para Deus, é ajustar-se ao novo rei e ao seu reino, é mostrar frutos de arrependimento. É mostrar frutos de arrependimento. Então é isto que o profeta está a falar para o povo no exílio. Mostrem frutos de arrependimento, mudem, preparem o caminho que está todo estragado, cheio de obstáculos, limpem o coração para o Senhor entrar e passar e desfilar. É exatamente isso que João Batista também está a falar para as pessoas quando ele anuncia a Jesus: olha, prepare o caminho que ele está a chegar, prepare o caminho do vosso coração, estendam um tapete vermelho, arrependam-se dos pecados, mudem a forma de ser e de estar na vida. O reino tem valores diferentes, ajustem-se a esses novos valores. E nós temos estudado até o domingo passado, estávamos a ver quais são os deuses da nossa cultura, da nossa Babilônia, os ídolos da Babilônia em que nós vivemos hoje e que alcançam o nosso próprio coração. Então nós vimos, o primeiro ídolo é o dinheiro, depois vimos sobre sexualidade, eros, o sucesso, o consumismo, a fé privada que esse secularismo nos obriga a ter, ou tenta nos obrigar a ter, o humanismo, que é a confiança no próprio homem, o hedonismo, prazer pelo prazer, etc, etc. Vários ídolos podemos abrigar no nosso coração, pode ser uma pessoa, enfim, o nosso coração, como já foi dito aqui várias vezes, é uma fábrica de ídolos. E qual desses ídolos desfila no nosso coração? E o apelo aqui é: preparem um caminho para o Senhor no coração, ou seja, limpem o caminho, tirem esses ídolos da frente para o Senhor entrar e reinar no nosso coração. O reino de Deus começa primeiramente no nosso coração. É aqui que Ele quer governar primeiramente. Mas temos que preparar um caminho para Ele. Olharmos para nós próprios, à luz da palavra, e ver aquilo que precisa sair. O caminho precisa ser aplainado. As curvas precisam ser endireitadas, os vales e montanhas precisam ser aplainados, para que ele possa, então, ter acesso e um local para desfilar e reinar no nosso próprio coração. E o fruto aparece, o fruto exterior dessa mudança interior aparece. E é interessante o texto de João Batista, em que as pessoas perguntaram: o que devemos fazer? O que vamos fazer então? E ele responde aqui para a multidão: olha, se vocês têm dinheiro a mais, repartam. Se tem roupas a mais, repartam com quem não tem. Até os publicanos, os cobradores de impostos, perguntaram: o que devemos fazer então, como fruto do arrependimento? E ele diz: olha, sejam honestos, não peçam dinheiro a mais, como eles costumavam fazer para o benefício próprio. E até os soldados perguntaram: e nós o que faremos? Né? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. Ou seja, Cristo no nosso coração vai mudar o nosso dia a dia, vai mudar o nosso cotidiano. Tudo que nós fazemos vai ser afetado quando Cristo entra e reina no nosso coração. Isso é fruto de arrependimento. Isso é fruto do arrependimento. Há uma mudança, há uma adaptação, há um ajuste ao novo rei que passa a governar a nossa vida. E outra coisa desse texto é que a palavra de Deus é digna de confiança. Ouço uma voz a pedir: faz uma proclamação. Mas eu respondo: que proclamação? Que toda a gente é como a erva e a sua beleza como a flor do campo. A erva seca e a flor murcha quando o sopro do Senhor passa por elas.
É bem certo, as pessoas são erva caduca. Sim, a erva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Deus é eterno e imutável, é garantia de o que ele promete, ele vai cumprir. Ele não é como nós, que prometemos e muitas vezes não cumprimos, ou porque mudamos de ideia, ou porque morremos antes de cumprir o prometido, ou por qualquer outra razão. Porque nós vamos passar. Até os reis e impérios passaram. E se nós lermos um pouquinho mais do capítulo 40, nós vamos perceber isso. Mas com Deus é diferente. Assim como o castigo predito por Deus veio, ele disse que eles seriam castigados, assim também viria a libertação do cativeiro, que aconteceu, foi prometido e aconteceu. Ele prometeu o Messias, neste texto e em outros, e há pouco mais de 2000 anos Jesus nasceu. E nós hoje comemoramos o Natal. Ele sempre cumpre o que promete. E se ele sempre cumpre o que promete, então a segunda vinda de Cristo, prometida na palavra, também é certo. Isso serve para reforçar a nossa fé. E é interessante notar que esta parte das consolações termina assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor é digna de confiança. E que nos chama a atenção aqui que nós, como cristãos, deveríamos voltar à Bíblia, valorizar mais a Bíblia, a palavra de Deus, estudá-la mais, meditar mais nela, de várias maneiras, para que ela possa fazer parte da nossa existência pelo poder do Espírito Santo. E para terminar, as boas novas, ou seja, o Evangelho, devem ser espalhadas com vigor. Sobe a um alto monte, pregoeiro de Sião, levanta com força a tua voz, pregoeiro de Jerusalém, levanta bem a voz, não tenhas medo, e diz às cidades de Judá: vem aí o vosso Deus. O Senhor Deus vem aí, cheio de força e pronto para reinar. Traz consigo como sinal de vitória o povo que ele resgatou. Ele é como um pastor que apacenta o seu rebanho e o reúne com o cajado na mão, leva os cordeiros ao colo e cuida das ovelhas que têm crias. Este Deus que liberta o seu povo com um braço forte é ao mesmo tempo terno, carinhoso, cheio de cuidado e de afetos. Como nós vimos logo no início e agora no final, ele é como um pastor. Ele na verdade, como diz Apocalipse, ele é o leão da tribo de Judá. Então, aquela promessa de Jacó, quando Jacó diz para Judá que ele era como um leão, que o seu trono não terá fim, é cumprida em Jesus Cristo, que em Apocalipse, no último livro, é chamado de o leão da tribo de Judá. Jesus é descendente da tribo de Judá. O rei Davi também é da tribo de Judá. E o trono não terá fim, porque Jesus é o rei eterno. Então, o primeiro livro diz e o último livro confirma. Jacó chamou Judá de leão, e em Apocalipse, João chama Jesus de o leão da tribo de Judá. Então, ele é o leão e é o cordeiro ao mesmo tempo. Ele fala ao coração do pecador para que este se converta ao Messias prometido, que já veio na pessoa de Jesus Cristo. Ele fala ao meu e ao teu coração. Ele é o bom pastor. A ele nós devemos anunciar ao mundo todo, como a Bíblia nos orienta. Outro dia estava a conversar com Pedro sobre esse trecho da Bíblia, e nós ainda falamos, e foi o Pedro que relembrou, de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, nós como igreja é que preparamos o caminho para a segunda vinda do Senhor. Preparamos o caminho para a segunda vinda do Senhor. Primeiro ele vem desfilar no nosso coração. Ele vem governar o nosso coração. Mas ele vem com poder no final. Ele vai desfilar e todo olho verá. E
E está escrito ali: vem aí o vosso Deus, o Senhor Deus vem aí, cheio de força e pronto para reinar. Então, o reino será finalmente implantado, instalado na sua plenitude. E o Rei Jesus vai reinar para sempre. E todos vão se dobrar a Ele. Esta semana me chamou a atenção aquele vídeo de Natal da Rádio Comercial. Acho que a maioria de vocês já viram e ouviram, não? E sobre o que ele fala? Sobre Jesus. Então eu vi lá pessoas que se dizem não acreditar em Deus a cantar sobre Jesus. A cantar sobre Jesus. E está bem formulado, aquilo está bem feito, está muito bem feito. Mas é interessante que nós, como igreja, raramente falamos de Jesus. Deus está usando até outras pessoas para falar de Jesus. Nós temos uma dificuldade enorme, em geral, né? Não todos, para falar de Jesus. Nós até falamos de Deus, mas falar de Deus sem apontar o caminho, sem mostrar a revelação dele na pessoa de Jesus, é enganar as pessoas. Não dá para falar de Deus sem apontar para Jesus. E que nesta época do Natal a gente possa resgatar isso. Nós temos que anunciar a Jesus Cristo. Temos que preparar o caminho para Ele. E preparamos o caminho para Ele, primeiro, deixando-o governar o nosso coração, mas mostrando aí fora que vem um Rei, que ama, que perdoa, que deu a sua vida na cruz e que vai reinar para sempre. Com amor e vai vencer o mal com braço forte. E isso serve para nós por consolo. O mundo parece todo estragado e perdido, o mal parece triunfar, mas o Senhor vem com um braço forte para reinar. O seu braço forte vai vencer o mal e os poderosos. Mas esse mesmo braço forte vai pegar no seu colo as ovelhas, as suas ovelhas, e tratar com carinho e amor, e ternura e afeto. Ele é o leão e ele é o cordeiro. E reina para sempre. E que isto sirva de consolo para nós. Vamos orar, que o tempo já avançou muito. Vamos ter um tempo de silêncio. Deus amado,